Vamos à mensagem da Palavra de Deus. O título é Guarda-me. E o texto bíblico é Salmo 17, versículo 8. É a primeira palavra deste salmo. Guarda-me. Prezados ouvintes, há dias nós fizemos aqui uma pregação mencionando uma oração com uma palavra apenas. E esta única palavra da oração foi do apóstolo Pedro. Ele gritou para Jesus quando estava afundando, desde que estava caminhando sobre as águas, conforme ele havia solicitado a Jesus. Jesus disse para ele: "Vem, Pedro." E ele desceu do barco e começou a caminhar, até que sentiu um vento frio. Ele começou a afundar e deu aquele grito: "Salva-me!" E hoje temos uma segunda palavra, ou uma segunda oração constante de apenas uma palavra. Será que Deus ouve oração com apenas uma palavra? E esta palavra é guarda-me. Dizemos que não é possível a nós próprios sermos salvos, como temos mencionado em várias ocasiões. Não podemos ser salvos por merecimentos pessoais. Da mesma maneira, não podemos guardar-nos a nós mesmos. E graças a Deus, não é preciso que experimentemos a Deus para saber se Ele tem ou não poder para nos guardar. E a Bíblia declara que Ele é todo-poderoso. E a palavra todo-poderoso é uma palavra que indica sem limitação de poder. É todo-poderoso. É como Jesus declarou em Mateus 28, 18: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra." Então, aquele que tem poder para nos salvar, tem também poder para nos guardar. Usando uma figura comum na Bíblia Sagrada de ovelha e pastor, nós dizemos que as ovelhas não guardam o pastor, mas o pastor guarda as ovelhas. Jesus, no capítulo 10 de João, ele se apresentou como bom pastor e ele definiu as características do bom pastor quando afirmou que ele, diferentemente do mercenário, ele guardava as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então está aqui Jesus dizendo que é o bom pastor, e ele disse mais no versículo 28 e 29, "Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai." Então está aqui a proteção
que Jesus oferece como bom pastor, declarando que ele pode guardar as suas ovelhas de tal modo que ninguém as possa arrebatar das suas mãos. Conquanto o grande inimigo não nos possa arrebatar das mãos do bom pastor, é possível, como tem ocorrido com certas pessoas, que agem como crianças rebeldes que, quando são levadas à rua, acompanhando suas mãos, elas não querem aceitar o cuidado da proteção da mão que segura as mãos da sua criança, do seu menino de 8 anos, por aí, 5 anos, ou a sua menina. Parece que aquela criança quer correr, mas a mãe segura. Agora, há crianças que, quando a mãe não está bem firme, segurando, elas tiram as mãos e se extraviam da proteção da própria mãe. Somente enquanto estamos com Jesus podemos reclamar a sua proteção. Só é preciso dizer o que nós já apontamos, oração de uma só palavra: guarda-me. E é boa coisa fazer sempre esta oração para renovar em nossa memória o fato da nossa constante dependência dele. Você não tem vida própria, você é como a luz a luz que ilumina da lua, é uma luz que reflete a luz do sol nela, e ela então ilumina a terra. Da mesma maneira, nós dependemos de Cristo para isso. E o poder para nos guardar pertence a Ele. Porém, o desejo de ser guardado deve ser nosso. Nós precisamos da fé e da obediência. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele declara: sois guardados pelo poder de Deus. E aí está a parte que pertence a Deus, mediante a fé. Já no que respeita à fé, esta é nossa. Tende fé em Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. Outro escritor salmista reconheceu o poder de Deus quando disse: sustenta-me ou guarda-me e serei salvo. Salmo 119, versículo 117. Em outro lugar ele deu o seu testemunho: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Precisamos ficar na dependência de Deus e declarar, como disse aqui o escritor no Salmo 116, em versículo 8: Jesus pode guardar seus pés da queda. E ainda encontramos a oração chamada oração sacerdotal de Jesus, em João 17, versículo 11, quando, orando por nós, ele disse: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Podemos ter certeza de que esta oração foi ouvida, e nós estamos então sendo guardados pelo poder de Deus em nossa vida. E o apóstolo Paulo, de grande experiência na vida cristã, o maior escritor da Bíblia Sagrada, já na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, como que reconhecendo que a sua partida se avizinhava deste mundo,
ele disse para o seu filho na fé: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você perguntará: que depósito era este que Paulo se referia na sua oração, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia? Ele falava da sua vida ligada ao Senhor Jesus Cristo, que Cristo poderia estar com ele durante toda a sua vida, e nós encontramos esta realidade no capítulo 4 desta mesma epístola, quando ele declara: o tempo da minha partida se aproxima, tenho combatido o bom combate, tenho acabado a carreira, tenho guardado a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E no livro do Apocalipse, então, encontramos a recomendação de Jesus: ser fiel, permanece guardado por Deus, e eu te darei a coroa da vida. Que você, meu prezado ouvinte, use essa expressão frequentemente: guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. E assim você estará guardado sob o poder de Deus. Amém.